Olá, eu gostaria de falar com você hoje sobre alguns princípios de Deus na nossa vida e alguns princípios que não mudam de acordo com as circunstâncias. Iniciando esse tempo, nós gostaríamos de tratar sobre finanças, sobre dinheiro. E de uma vez, talvez, de uma forma talvez um pouquinho diferente daquilo que talvez nós estejamos habituados a ouvir, ou a compartilhar, ou a falar. Nós vivemos uma sociedade extremamente capitalista, consumista. Eu não digo que isso não faça parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Nós precisamos comprar, nós precisamos adquirir nosso alimento, as nossas roupas. Mas o que muitas vezes acontece é que nós invertemos alguns desses valores em cada momento, em cada tempo. E em alguns momentos, nós até mesmo nos submetemos a esse excesso de consumismo, aquilo que sai numa normalidade na nossa vida. E quando isso acontece, nós entramos num nível de escravidão financeira. Eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre alguns pontos abordando sobre escravidão financeira. Então nós, inicialmente, vamos mencionar aqui 3 pontos. Quando nós entendemos, quando nós percebemos que nós estamos nessa nuvem de escravidão financeira. Primeiro, quando nós gastamos mais do que aquilo que nós ganhamos. Quando aquilo que nós temos como orçamento mensal, orçamento semanal, começa a extrapolar aquilo que nós temos como receita. Quando as despesas começam a superar aquilo que são as nossas receitas. Em segundo lugar, o descontrole. Quando dentro desse orçamento, dentro daquilo que nós precisamos administrar, nós não conseguimos mais prosseguir. Nós não conseguimos mais organizar isso de uma forma sistemática. Em terceiro, nós precisamos entender principalmente os ensinamentos de Deus a respeito das finanças. O que a palavra de Deus tem para nos ensinar. E muitas vezes, nós, mesmo conhecendo, nós invertemos. E eu gostaria de falar com você também sobre aquilo que é semente e aquilo que é pão. Na administração, nós temos alguns ensinamentos também para nossas vidas. E de uma forma muito simplista, diria assim, nós podemos entender que tudo aquilo que nós ganhamos são receitas, tudo aquilo que nós gastamos são despesas. E a diferença entre uma e outra é o saldo. Eu gostaria de te perguntar, qual tem sido o saldo no final do seu mês? Como tem sido a administração das suas finanças? Como você tem administrado muitas vezes aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? E para que nós possamos fazer isso de uma forma diferente, para que nós possamos fazer com que essas sementes possam brotar, possam se desenvolver, possam se multiplicar, nós temos alguns ensinamentos, eu gostaria de compartilhar com você. Uma pessoa chamada John Wesley foi um dos maiores avivacionistas na Grã-Bretanha. Ele nos ensinou 3 princípios básicos também daquilo que nós precisamos entender. Que, em primeiro lugar, nós não podemos ganhar dinheiro à custa da nossa saúde. Quantas pessoas que não entregam a sua vida, quantas pessoas que não gastam o seu tempo e que perdem de forma dramática a sua saúde. Em segundo lugar, ganhar mais do que podemos sem dano ao espírito e ao corpo. Para ganhar dinheiro, nós não precisamos perder a nossa alma. E terceiro, John Wesley nos ensina, ganhar o máximo que pudermos, sem causar dano ao nosso próximo. Isso fala daquilo que é muitas vezes passar por cima dos outros, sair daquilo que nós entendemos como ética, como a forma correta de proceder. Então, com esses 3 ensinamentos, nós temos os primeiros passos para poder administrar bem aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Mas além disso, nós temos alguns princípios bíblicos que Deus traz para cada um de nós. Nós temos alguns ensinamentos importantes na palavra dele. Tudo aquilo que nós falamos de palavra de Deus, nós entendemos como verdade para a nossa vida. Provérbios 16:3 nos fala que devemos consagrar ao Senhor tudo aquilo que está nas nossas mãos, e os nossos planos serão bem-sucedidos. No próprio livro de Jó, nós temos um ensinamento, muito aprendizado sobre princípios de liderança, sobre perseverança, mas principalmente, assim como o tempo que temos passado nesses dias, de circunstâncias adversas, de dificuldades, Jó nos ensina a perseverar, a confiar no Senhor
e principalmente a se manter fiel a Ele. Trata de situações muito dramáticas na vida dele, da sua família, dos seus filhos, de todos os bens que pertenciam a ele. Porém, ao final, nesse mesmo livro, pela sua perseverança, pela sua fidelidade, Deus retorna tudo em dobro à sua vida. Então eu te convido a ler um pouquinho mais sobre a história de Jó. Mas também no Novo Testamento, a Bíblia nos traz grandes ensinamentos e princípios a respeito de finanças. Eu queria te lembrar que no Novo Testamento nós temos 215 versículos que falam sobre fé. Nós temos 218 versículos que falam sobre salvação. Mas a contrapartida é que nós temos mais de 2.000 versículos que falam sobre dinheiro e sobre finanças. Das 28 parábolas de Jesus, mais da metade fala sobre a área financeira. E talvez a pergunta que nós fazemos, mas por que falar tanto de dinheiro? Por que tratar tanto de finanças? E aí que está o ponto-chave. Quando Jesus fala incansavelmente nos seus versículos, nas suas parábolas sobre finanças, ele não está tratando diretamente aquilo que está nas nossas mãos como bens, mas ele está tratando onde está o nosso coração. Ele quer falar, ele quer mostrar que nós precisamos estar com o coração voltado para a fonte certa, voltada para o lugar certo. Lucas 12:34 nos diz que é onde estiver o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Timóteo 6:10 diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós precisamos sempre entender, o problema não é o dinheiro, o problema não é o ganhar, o problema não é conquistar, mas é de que forma que nós temos administrado isso na nossa vida, de que forma que nós temos colocado isso diante de Deus e o que está em primeiro lugar nas nossas vidas. São perguntas que nós precisamos nos fazer sempre. E mais um versículo, Hebreus 13:5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. São promessas de Deus para a minha e para a sua vida. Que quando nós entendermos, mas não só com entendimento, que nós tenhamos gratidão por aquilo que Ele já trouxe às nossas vidas. Quando nós falamos muitas vezes de prosperidade, não é uma mera teologia, não é um mero ensinamento, mas é algo que nos fala de ausência de necessidade. Sempre que nós falarmos em prosperidade, nós precisamos entender, Deus está nos suprindo de todas as coisas e Ele vai continuar nos suprindo em nome de Jesus. Nós precisamos aprender e tomar posse dessa palavra. E aí nós temos 3 oportunidades também de estar semeando, através dos dízimos, através das ofertas, através das primícias. Dízimos nos fala daquilo que é obediência à palavra de Deus, levar o dízimo à sua casa, levar para que haja mantimento. Ofertas nos fala de gratidão, de generosidade, de transbordar aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. E primícia fala de honra, fala de honrar, fala de dar e entregar o primeiro lugar. Quando Provérbios 3:9-10 nos fala que se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Quando nós fazemos por obediência, dizimamos. Quando nós fazemos por obediência, ofertamos, e isso fala de generosidade. Mas quando, além de tudo isso, nós acrescentamos primícias. Nós estamos falando para Deus, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. O Senhor é aquele a quem eu confio. O Senhor é aquele em quem vai continuar derramando sobre a minha vida, mas que não seja somente para mim, que seja para alcançar todos aqueles que estão próximos de cada um de nós. Romanos 11:16 fala que quando falamos da primeira parte, nós falamos da primeira porção, falamos da primeira oferta, falamos da oferta especial, e quando é primeiro lugar, é uma forma de honrar. Concluindo, como mordomos do Senhor, tudo é dele, tudo é para ele, e nós precisamos administrar da melhor forma. E para isso, eu gostaria de passar os últimos 3 conselhos. Deus confia tudo em nossas mãos, mas lembremos, tudo é dele e tudo é para ele. Segundo, tenha um planejamento financeiro. Organize suas finanças. A Bíblia também nos ensina sobre isso. Provérbios 21:5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria.
Ainda em Provérbios 15, 22 nos diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E terceiro e último, tenha dependência de Deus em todas as coisas. Além dele suprir as nossas necessidades, muitas vezes nos derramar em abundância para abençoarmos não somente a nossa casa, mas que nós possamos devolver ao reino aquilo que lhe pertence. Que nós possamos levar os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias. Mas não somente isso. Isso é uma forma de adoração ao Senhor. Isso é uma forma também de fazer aquilo que Ele tem nos ensinado, que é honrar a Ele, de dar o primeiro lugar. Mateus 6,33 nos diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando essa promessa, para mim e para a sua vida, nós a entendemos e tomamos posse, a nossa confiança cada dia mais precisa aumentar. A nossa confiança é em Deus. Nós precisamos ter a convicção de que Ele vai suprir a nossa necessidade. Ele vai derramar sobre as nossas vidas. E conforme eu falei lá no início, os princípios de Deus não mudam conforme as circunstâncias. Nós temos diversos exemplos na Bíblia sobre profetas, reis, tantas outras pessoas que passaram por tantas adversidades, mas porque permaneceram fiéis ao Senhor, Ele os sustentou. Ele os manteve numa linha próspera, numa linha de direção correta nas suas vidas. Então que nós possamos entender que tudo isso são oportunidades na nossa vida. Muitas vezes nós esquecemos. E talvez esse é o momento em que Deus coloca uma semente na sua mão. E num momento de adversidade você não sabe do seu amanhã e você come essa semente. O alerta aqui é para que sementes precisam ser plantadas. Sementes precisam ser lançadas para que se multipliquem, para que cresçam, para que brotem, para que possam depois se transformar em pão, que é o nosso alimento. Após tantos ensinamentos, e talvez eu poderia passar aqui mais 1 hora, 2 horas falando, mas que nós possamos ter o entendimento em todo o nosso tempo, que Deus é fiel, independente das circunstâncias, que o seu compromisso, que a sua palavra não muda, independente do tempo, independente da ocasião, e que nós precisamos também entender e tomar posse, que a promessa dele é para a nossa vida, hoje e sempre. Que você receba essa palavra, que ela possa surtir efeito no seu coração e que ele te traga entendimento e revelação para que você possa, com essas sementes, fazer o melhor. Nós temos como igreja, nós temos uma missão de levar a palavra, de levar o evangelho àqueles que precisam. Isso fala de uma palavra de encorajamento, fala de uma palavra que liberta, mas nós também temos uma missão de levar o alimento. Através de tudo isso que Deus tem colocado nas nossas mãos, que nós possamos ser multiplicadores desse alimento, tanto físico quanto espiritual. E receba essa palavra em nome de Jesus e que Ele possa te fazer próspero em todas as áreas também, mas acima de tudo, se mantenha fiel a Ele em todas as coisas.